Você sabia que a maior parte das câmeras elas possuem uma configuração interna de ambiente? É isso mesmo, é isso que a gente vai estar falando hoje para você. Muitos instaladores não sabem dessa configuração ou, se sabem, não aplicam em seu serviço. O seu diferencial é utilizar essas configurações que vai gerar para você muita mais credibilidade e um serviço muito maior padrão. No primeiro workshop do Tem Profissão, tivemos vários instaladores que não conheciam essa área. Instaladores que já atuavam há alguns anos já nesse ramo, e eles começaram a implementar isso no serviço deles. Eles me disseram que hoje a qualidade ficou bem superior ao que eles estavam trabalhando, pois uma câmera de valor baixo consegue suprir um ambiente de forma bem mais profissional e específica. As 4 configurações são BLC, WDR, IR e HLC. Isso aqui são siglas que vêm de uma palavra do inglês. Não tem necessidade de você saber a tradução de tudo isso. Basta você saber para que serve e as suas aplicações. E é disso que nós vamos falar hoje. A aplicação que você vai encontrar desses menus. Você nunca vai encontrar como BLC a palavra completa, escrito WDR, palavra escrita por completo. Eles são utilizados como essas siglas e é de padrão mundial a configuração da câmera através dessas siglas. A primeira configuração é BLC. O que significa então esse BLC quando você encontra na sua câmera? Pense como brilho total. É o brilho total da sua câmera. Então, um ambiente que é escuro. Vamos para as aplicações então. Um ambiente que é escuro, que não tem entrada de luz ou seja pouca. Você coloca a configuração do seu VLC e aí tem os níveis. Os níveis eu não vou entrar em detalhe porque vai variar conforme o seu ambiente. Então isso aí é na hora da prática. Se você estiver configurando sua câmera, o BLC dela, se o ambiente for um ambiente escuro, você deixa em nível maior. Se for um ambiente pouco escuro, mas que ainda há necessidade de um brilho maior na imagem, você coloca essa configuração BLC. É uma configuração que vai ficar padronizada, você pode desligar e ligar a câmera, que ela vai ficar salva na memória da câmera desde que ela não esteja com algum problema. A segunda configuração que nós vamos falar é a WDR. Nada mais é do que aumentar a nitidez e o contraste em níveis altos para uma definição. Ela trata a imagem por completo, não é como o brilho total que gera a imagem como uma só. Ela consegue identificar ambientes diferentes e tratar de forma específica. E aí ela ajusta as imagens que estão muito claras, diminuindo, e as imagens que estão muito escuras, aumentando. Não sendo o padrão de uma imagem só, mas sim tratando ambientes por ambientes dentro de uma imagem. Estou colocando aqui para vocês, WDR, lembre sempre que é brilho por ambiente, tratando a imagem por completo. E mais contraste, tratamento de escuras e claras. Na prática, o WDR é quando a sua câmera está instalada no ambiente interno, mas tem uma vitrine do lado externo que você consiga identificar a imagem do lado externo. Um outro exemplo bem utilizado são em casas onde as portas são de blindex. O cliente ele quer verificar o quintal dele e quer ver dentro da casa. Então essa câmera ela pode ser instalada dentro da residência, ela consegue tratar o nível de contraste da imagem escura e da imagem clara interna, e do lado externo ela consegue identificar como outra imagem tratando a imagem. Então você tem uma imagem tratada interna e uma imagem tratada do lado externo, não sendo como uma só, sendo ambientes diferentes, gerando um resultado apenas. A terceira configuração de ambiente é o IR. Esse é o mais conhecido de todos, que é o infravermelho. Sim, esse infravermelho que todas as câmeras hoje já possuem, ele tem uma configuração interna e você tem que habilitar ele para ele trabalhar de uma forma inteligente. O IR inteligente ele trata a imagem para que não fique um estouro de branco. Que o infravermelho nada mais é do que um canhão de luz, digamos assim, que a imagem consegue identificar e que quando reflete gera a imagem. Não habilitar esse modo de infravermelho inteligente faz com que aquela imagem seja um clarão só. Você não consegue identificar o rosto da pessoa com detalhes, você não consegue identificar roupa, você não consegue identificar um carro, tudo fica um clarão só. O objeto que é refletido, apenas você consegue identificar o objeto, mas não consegue ver traços. Também há uma configuração dentro da câmera que o infravermelho ele pode ser configurado tanto em níveis altos ou níveis baixos.
e aí também tratando a imagem dessa forma inteligente, que hoje a maior parte das câmeras já possuem esse sistema que é o infravermelho inteligente. Então quando você entrar no menu da câmera e ver o IR, lembre, é o infravermelho, e procure sempre trabalhar na aplicação dele como inteligente. Lembrando, vou deixar entre parênteses aqui para você dos níveis, para você regular sempre conforme os níveis da onde ele estará operando. Qual a aplicação então que eu vou trabalhar com o infravermelho? Em ambientes onde não há luz e você precisa ter identificação. Eu tive um caso uma vez que a câmera foi instalada no ambiente onde a janela ficava oposta à câmera e aquele ambiente ele ficava escuro. Com isso a câmera já acionava o infravermelho, mas tinha iluminação que dava para a câmera ainda gerar. Então o que a gente fez? A gente entrou na configuração da câmera e reduziu o nível de infravermelho para que ele só acionasse quando estivesse um pouco mais escuro do que estava ali. A quarta configuração de câmera é o HLC. Esse é muito utilizado nos instaladores em estacionamento. Por quê? O HLC nada mais é do que a compensação de luz alta. Então, quando você vê a configuração HLC em sua câmera, significa que é para diminuir a incidência alta de luz. Então, vamos colocar aqui diminuição de luz contra a câmera. Então, vou dar um exemplo. Você tem o carro chegando em um estacionamento. Aí, você tem o farol do carro que está vindo contra a sua câmera. A sua câmera vai identificar a placa. Quando essa luz vem contra a câmera, é como se fosse jogar um foco de luz no seu olho. Você vai fechar seu olho e você não vai conseguir enxergar, vai ficar ofuscado. É isso que acontece com a sua câmera. Então, como eu faço para a sua câmera ela focar na placa e cortar essa luz? É habilitar o HLC. Ela tira esse foco de luz que chegou na lente e pega a imagem apenas a placa. Lembrando, não deixe sua câmera com a configuração padrão de fábrica. O ambiente padrão para ele é que é apenas para gerar uma imagem de visualização para você regular aquela câmera e após essa regulagem, aí você vai estar configurando ela conforme o ambiente. Espero que eu possa ter contribuído com vocês, passando quais são essas 4 configurações de câmera que você vai estar utilizando em ambientes diferentes. Eu não posso passar para você uma tabela conforme o ambiente for, qual configuração vai ser, porque vai depender muito de qual é a entrada de luz, qual é o nível de iluminação do local, mas eu acredito que dentro desses parâmetros agora você consegue olhar com outros olhares aquele ambiente e qual a configuração ideal você vai estar utilizando na sua câmera. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui, até o próximo.